Alô você, alô você, perceba bem, fechando os estudos aí com o Djavan, né? É isso aí, é dormir, né? Corre não, não corre não, hein? Isso aí. Alô Goiânia, tô chegando, hein? Alô Goiânia, tô chegando, hein? Mãe de pai e filho, perceba bem. É o Djavan, né? Djavan jogando duro. Posso começar? Acho que colocaram aí sem enrolação. Alô você, alô você. Agora sim, né? Agora sim. É isso aí. Joga duro, né? Jogar duro. Vamos jogar duro. Aí. Então, está aqui, né? A gente está aqui e tal. Deixa eu virar. A gente está aqui, né? Isso. Bacana. Vamos lá agora. Então, primeiramente, boa noite. Galera aí, boa noite. Boa noite, boa noite. Beleza? É, tá torto, né? Tá torto. Então vai ficar legal. Vamos lá. Vai ficar legal. Aí. Não tá bom. Não tá bom. Boa noite, galera chegando aí. Não é isso? É isso aí. Tem que aproveitar a oportunidade, né? Tem que aproveitar a oportunidade e também ser um pouco educado, né? Um pouco educado, né? Galera já chega aí falando sem enrolação, quero aula. Como se o professor, né? A gente aqui tentando colaborar e o aluno às vezes pensa que a gente tem a obrigação, né? De dar aula para ele aqui, como se ele tivesse, como se ocorresse uma contraprestação, né? Veja que aqui a gente faz de coração, né? Mas veja que isso é ser um pouco mal educado, não é legal, não é isso? Chegar falando, quero aula, calma, né? Vai. Alô, Pedro Barreto, professor Pedro Barreto na área, né? Vamos seguir lá o portal F3 aí do mestre Pedro Barreto. Então, pessoal, o que acontece? Tem que ir devagar, né? Você não pode chegar e ser mal educado, né? Quero aula não. Você vai na velocidade do prof, que aqui a gente está tentando colaborar, não é isso? O prof chegou na delegacia, está cansado, mas eu não deixo de passar aqui, tentando aqui ajeitar o telefone, mas eu não deixo de passar aqui, né? Pra ficar aí na moral, agora sim. Eu não deixo de passar aqui para dar aquela aula ao professor Pedro Barreto. Vamos seguir aí, né, o portal F3, professor Pedro Barreto. Muito show, né? Hoje ele contou a história dele lá, muito legal. É um cara que está sempre motivando, né? Lá no portal F3, diversos professores lá top, né? Professora Lúcia, professora Angélica Glioche, não é isso? Professora Cláudia Barros também está lá. Vamos seguir o portal F3 aí, professor Pedro Barreto. Aí, professor, jogando duro. Então, em homenagem àqueles alunos que são aí, que mantém, né, aquele incentivo do prof e tal, a gente começa aqui, né, jogando duro.
Bacana, então? Legal. É o Zika vírus, né? Já estão aí, criaram o Zika vírus, né? Criaram o Zika vírus. Legal. Professor Pedro Barreto na área aí, pessoal. Portal F3. Show de bola. Deve ter mais gente aí, né? Bacana, então. Vamos lá? Legal. Eu coloquei o preto, né? Porque hoje eu vou jogar duro. Prepara seu material, tá? Prepara seu material que você hoje vai fazer diversas anotações importantes aí. Legal, então? Bacana. Vamos lá, professor. Vamos lá, então. Perceba bem, né? A gente começa aqui logo. Elise Murilo tá na área aí? Elise Murilo tá na área? Não vi. Vi o Pedro Barreto aí, professor Pedro Barreto. Portal F3 bombando, né? Isso é importante. Em Delta. Em Delta. Bacana mesmo. Valeu, professor. Toma aí. É o Zika vírus, né? Esse pessoal não tem que inventar. Primeiro eles inventaram o Zuquiderno. Agora inventaram o Zika vírus. E aí tem cada uma, meu. Beleza. Elise Murilo tá na área aí. Um abraço aí para vocês. Né? São grandes delegados. Veja que delegados talentosos agora, né? Ministrando aula. Isso é muito legal. E bacana, né? Carreiras policiais aí na nossa área. Aí, ó, em Delta na área. Elise Murilo, eles têm um trabalho muito legal de acompanhamento de coach, tá? Elise Murilo, Prof. Indica, tá? Eles têm um trabalho legal de acompanhamento lá no coach. É o Endelta, né? Vamos seguir aí. Elise Murilo, delegado lá de Minas Gerais, não é isso? Bacana, seja bem-vindo aí. Legal, pessoal. O que a gente vai tratar aqui? Perceba bem, né? Perceba bem. Veja bem, eu vou analisar uma questão, né? Essa questão ela foi proposta no concurso de 2009, aqui da Polícia Militar do Distrito Federal. Legal? Aí, ó, bacana. Em Delta, né? Elise Murilo, projeto de coach, fecha lá com Elise Murilo. Professor Pedro Barreto também, indico, né? Tem um projeto lá de coach também, vamos fechar lá no pessoal do F3, tem um trabalho de coach lá, não é isso? Bacana, então. Eu vou analisar aqui uma questão. Essa questão ela foi proposta, né? Ela foi proposta no concurso de 2009 da Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Mas antes de analisar essa questão, né, a gente vai fazer aqui uma visão geral sobre o que a gente vai falar. Legal? Bacana. Perceba bem, artigo 5º, inciso 11. Artigo 5º, inciso 11. O artigo 5º, inciso 11 diz o seguinte: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então, veja que eu tenho uma garantia constitucional, não é isso? Garantia constitucional ali da privacidade, da inviolabilidade do domicílio, não é isso? Perceba que essa garantia ela é relativizada, né? Até com aquela concepção que nenhum direito é absoluto, né? Você pode relativizar, né, um direito, uma garantia. Perceba bem que o próprio legislador constituinte ele relativizou nesse dispositivo. Pois bem, a regra é que, né, não se pode penetrar em uma residência. Legal? Bacana. E eu tenho a exceção. Qual seria a exceção? Numa situação de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou na condição do agente ter em mãos um mandado judicial. Porém, esse mandado judicial, né, só poderá ser cumprido durante o dia. Vamos supor que eu tenho um mandado de prisão. Bacana? Para cumprir. Legal? E aí, o Tício mora numa determinada rua, numa determinada região. Pois bem, eu estou indo à noite para cumprir esse mandado de prisão. O Tício, ele mora naquela região. E eu encontrei com o Tício. Ele se encontrava em frente à casa dele, do lado de fora da casa. Do lado de fora da casa. Travou? Sim ou não? Como é que tá aí? Como é que tá? Travou? Não. Bacana. Então, legal, segura então, segura.
Segura. Bacana. Bacana. Vamos concentrar? Concentrar. Legal. Legal. Então eu estou indo, não é isso? Cumpri um mandado de prisão à noite e encontro o Tício do lado de fora da casa dele. Será que eu posso cumprir esse mandado de prisão? Sim ou não? Perceba bem que o mandado de prisão você pode cumprir à noite. Pode, professor? Você pode. Você não pode entrar na residência para cumprir. Entenderam ou não? Cuidado com a pegadinha. Mandado de prisão você pode cumprir à noite. Né? Por exemplo, tem um Mévio, né? Ele é casado com a Zuquiteia. Aí eles têm um filho, a Zuquiteia entrou com uma ação de alimentos, o juiz mandou prender o Mévio. O que a Zuquiteia fez? Ficou sabendo que o Mévio ia tomar uma lá no barzinho e foi à noite na delegacia. Olha, tem esse mandado de prisão, o Mévio está lá. Aí os policiais vão poder prender o Mévio, porque ele está num barzinho, num local aberto ao público. Beleza? Agora, se ele se encontrar na casa dele, né, eis que não poderá ser cumprido esse mandado de prisão. Por quê? Ele só pode ser cumprido durante o dia. Legal? Bacana? Fica esperto nesse tipo de questão de prova. O que acontece? Perceba bem que a gente joga duro. A Constituição, hoje o constitucionalismo diz o seguinte: a Constituição ela deve ser interpretada, tá? Lançando mão da interpretação teleológica, ou seja, deve-se buscar a finalidade, o espírito do legislador constituinte. Então, deve-se afastar a interpretação lógico-formal, bacana, e utilizar a aplicação teleológica. Legal? Qual é a finalidade, né? Qual é o espírito? O que o legislador quis com isso? Bacana? Pois bem, o artigo 5º, ele diz o seguinte, né? Que não há possibilidade da entrada na casa, né? Aí ele fala aqui, só para você poder entender, ele fala que não há possibilidade na casa, né? Uma entrada à noite, não é isso? E aqui tem umas excepcionalidades, não é isso? Bacana? Vamos ler lá de novo? Vamos aqui. Ó, a casa é asilo inviolável no indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo no caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, beleza? Por determinação judicial. Eu quero parar agora e analisar com você quando a Constituição fala o seguinte, ó, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito. A Constituição, em momento algum, ela fez distinção nas espécies de flagrante. É isso? Em momento algum, ela falou em flagrante delito. Bacana. Flagrante delito, né? Eu tenho as espécies de flagrante delito lá no artigo 302 do Código de Processo Penal. Perceba bem que o artigo 302 do Código de Processo Penal, inciso 1, diz o seguinte, né? Vamos lá, 302 do Código de Processo Penal. O inciso 1, ele trabalha com o que eu vou chamar de flagrante próprio. É isso? Vamos lá, 302? Leia comigo, pega aí seu artigo 302. Legal? Vamos lá, pega aí o artigo. Para você ir marcando junto comigo aqui. 302. 302 é o seguinte: considera-se em flagrante delito quem? Inciso 1. Está cometendo a infração penal. Então, aquela pessoa que está na situação de flagrância, veja, né? Está praticando, né? Está ali na fase do intercrime, não é isso? Está ali nos atos executórios, não é isso? Na terceira etapa, né? Cogitação, preparação e execução. Ela está em flagrante delito. O inciso 2
ele diz o seguinte: acaba de cometê-la, ou seja, já saiu da etapa, né? Saiu ali da etapa da consumação, beleza? Tranquilo? Acabou de praticar o crime, beleza? O inciso 1 e o inciso 2 eu vou chamar de flagrante próprio. Eu também posso chamar, tá, de flagrante real. Também posso chamar de flagrante perfeito. Posso chamar também de flagrante propriamente dito. Bacana? Tá anotando? Eu também posso chamar de flagrante verdadeiro. Legal? Esse é o flagrante próprio. Ele está cometendo, não é isso? Ou acaba de cometer a infração penal. Legal? O inciso 3, ele trabalha, né, com flagrante chamado de impróprio. Flagrante impróprio, flagrante irreal, não é isso? Ou também a doutrina chama de quase flagrante. Só que no inciso 3 você tem pegadinha. No inciso 3 você tem pegadinha. Pois bem, perceba bem, o inciso 3 diz o seguinte: é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração penal. O examinador, ele pega essa redação onde você tem o termo presumir e ele acaba te induzindo a erro. Ele acaba te induzindo a erro porque ele aproveita esse presumir e chama o flagrante impróprio de flagrante presumido. Ele usa essa redação, né? Ele aproveita aqui presumir e chama o flagrante próprio, o flagrante impróprio, né? O flagrante impróprio, ele chama de flagrante presumido. Então, cuidado com essa pegadinha aqui. Legal? Veja que o inciso 3, ele fala o seguinte: é perseguido. Da onde eu vou tirar, né? Qual é o conceito de perseguição? Qual é o conceito de perseguição? E aí, você tem que lançar a mão do artigo 299, parágrafo 1º do CPP. Artigo 299, parágrafo 1º do CPP. Porque o 299, parágrafo 1º, ele diz o seguinte: o parágrafo 1º diz o seguinte, ó: exprime o conceito de perseguição, entendendo-se quando a autoridade, letra A, tendo avistado o infrator, ter avistado o infrator, deixa eu fazer aqui essa letra pequena, for perseguindo sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista, embora depois o tenha perdido de vista. Veja bem que você não precisa ter aquele contato visual permanente, beleza? A letra B também dá um conceito de perseguição. Diz o seguinte: sabendo-se por indícios ou informações fidedignas que o infrator tenha passado há pouco tempo em tal ou qual direção pelo lugar em que o procura for em seu encalço. Então, perseguição, o conceito se encontra aqui no artigo 290, né? 290, melhor dizendo, 290, parágrafo 1º, né? Ele dá o conceito de perseguição. O que você tem que ficar esperto em relação à perseguição? Perceba bem que a perseguição, ela pode comportar pequenos intervalos, beleza? Ela pode comportar pequenos intervalos. Por exemplo, continua ainda em perseguição aquela equipe policial, né, que está ali no encalço do fugitivo. Aquela equipe policial para em determinado local, beleza? Faz uma refeição e continua a perseguição. Veja que o intervalo é pequeno, não há que se falar que ocorreu um interrompimento, beleza? O interrompimento, fala um interrompimento considerável para dizer que sai lá do conceito de perseguição, beleza? Esses pequenos intervalos, né, não descaracteriza a perseguição. Bacana? Legal. Outro ponto importante que eu quero chamar a sua atenção em relação à situação aqui no que se refere à perseguição é o termo logo após.
Segundo a melhor doutrina, o termo logo após, ele dá uma concepção de quê? De imediatismo. Imediatismo. Legal? Logo após é imediatismo. Bacana? Não há que se falar em perseguição, por exemplo, quando o Tício comete um delito, 3 dias depois a polícia começa a perseguir. Você não tem o imediatismo aí nessa situação. Não há que se falar, então, aqui no flagrante impróprio. Legal? Então, esse autor ele está fora da situação flagrancial. Outro ponto importante também, você tem que ficar ligado, é nessa concepção temporal. Perceba bem que se ele está sendo perseguido, pode se passar 1, pode se passar 2, pode se passar 3, pode se passar 4, pode se passar 10, pode se passar 30 dias. Se ele continua sendo perseguido, a qualquer momento, no momento que ele for capturado, eis que ainda estará na situação de flagrância. Legal? Pois bem, então aquele mito, né, das 24 horas, né, aquele mito que todo mundo conhece, perceba que você tem que desconsiderar, né, esse prazo de 24 horas, porque isso é um mito, né? Isso não tem previsão aqui no Código de Processo Penal. Pois bem, legal? Bacana? Bacana? Professor, mas eu já vi 24 horas. Eu sei que você já viu 24 horas. Professor, eu sei, eu estudei, eu vi 24 horas. Né? Eu sei. Você viu 24 horas na expedição de nota de culpa. Aí aquele 24 horas ficou na sua cabeça e você fez confusão. É isso que aconteceu na sua cabeça. Agora eu, né, clareei. Bacana? Né? A expedição da nota de culpa é uma coisa. Beleza? Tranquilo? Agora, situação flagrancial, né? Veja que não comporta prazo. Beleza? Não faça confusão. Legal. Então, eu saí aqui do flagrante impróprio, do quase flagrante ou do flagrante real e agora eu passei a analisar o flagrante presumido. Perceba bem que o flagrante presumido, também chamado de flagrante assimilado, também chamado de flagrante ficto, legal? De flagrante ficto, né? Flagrante presumido, flagrante ficto, flagrante assimilado, né? Ele está aqui descrito no inciso 4, é isso? Lá do 302. E o inciso 4 diz o seguinte, né? Se encontra ainda em situação de flagrante, é isso? Quem é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que faça presumir ser ele o autor da infração penal. Em relação ao flagrante presumido, eu vou chamar a sua atenção. Eu vou chamar a sua atenção porque há uma situação em que o professor Nusse diz o seguinte: perceba que para você ter o flagrante presumido, olha o que o professor Nusse diz, fica ligado no que eu estou falando. Perceba que você tem que saber, é isso? Veja que você tem que saber que a infração ocorreu, né? Você sabe que ocorreu uma infração, não é isso? Você tem a suspeita, né? Ou tem a característica física do autor do fato, é isso? Veja que esse autor do fato ele foi encontrado, né? Logo depois, né? Com a faca, instrumento do crime, não é isso? E aí você tem a situação do flagrante presumido. Foi encontrado logo depois. Uma coisa, né? É você ter ciência que o fato ocorreu. Outra coisa é uma blitz policial sendo realizada e os policiais não sabem que ocorreu um homicídio em uma determinada situação e casualmente realizam uma abordagem. Na hora da abordagem, conseguem identificar que uma pessoa estava portando uma faca e essa faca com vestígios de sangue. Veja que o encontro foi casual. Por quê? Ele não estava sendo perseguido, não é isso? E os policiais também não sabiam que tinha ocorrido uma infração penal. Beleza? Os policiais não sabiam. Mas que faca é essa aqui? Suja de sangue e tal? Não, isso aí não é nada não e tal. Espera aí. Aí daqui a pouco chega no rádio dizendo o seguinte: olha, ocorreu um homicídio. Opa, ocorreu um homicídio? Sim. E eu tô com um cara aqui que tem uma faca
né? Veja que o policial ele fica sabendo do fato depois, né, que está ali realizando a vistoria no suspeito. Perceba bem que esse caso, né, o professor Núcio chama, né, de encontro ocasional, né, de encontro ocasional do suspeito. Então ele diz o seguinte: ora, se o cara não estava sendo perseguido, né, se ele até foi encontrado, mas veja que os policiais nem sabiam que tinha ocorrido uma infração penal. Então aquilo foi um fato ocasional. Então, para o professor Núcio, nessa situação, não, e quase isso aí, não seria uma situação de flagrante. Para o professor Núcio, não seria um flagrante presumido, né? Seria o que eu chamo aí de encontro casual de suspeito. Encontro casual de suspeito. O encontro casual foi por acaso, porque eu não sabia que tinha ocorrido a infração penal. Deu para entender ou não? Eu não sabia. O cara chegou ali, depois deu no rádio. E alguns juízes, eu digo, infelizmente, adotam essa concepção. Porque já ocorreu um fato que eu realizei uma prisão em flagrante de um indivíduo que estava de posse do celular da vítima. Porém, antes da vítima chegar na delegacia para registrar a ocorrência, os policiais abordaram esse indivíduo em um determinado local. Levaram para a delegacia. Eu perguntei: de quem é esse celular? Aí ele: não, isso aqui é meu, isso aqui é... Pois bem, estava na situação de suspeito. Daqui a pouco chegou a vítima, dizendo que ela tinha sido vítima de roubo. Aí eu: vem cá, você foi vítima de roubo? Chega aqui. Reconhece esse cara aí? E esse aí? Caramba, e está com o meu celular. Veja bem que eu fiquei sabendo da infração depois que o cara tinha sido... eu fiquei sabendo, a delegacia, né, os policiais também ficaram sabendo da infração, né, depois que tinham encontrado casualmente o suspeito. Eu entendi que esse negócio de flagrante, de encontro ocasional, né, eu entendo que, data máxima vendo o professor Núcio, mas eu entendo que não há que se falar. Para mim, isso é uma situação de flagrante presumido, flagrante ficto ou flagrante assimilado, na minha concepção. Eu lavrei o auto de prisão em flagrante, fiz a minha parte, mas o juiz, que segue o professor Núcio, deve seguir, entendeu que não era caso de flagrante porque o suspeito foi encontrado ocasionalmente. Foi essa a decisão dele. Falou que a polícia não sabia que tinha ocorrido a infração penal e que nesse caso não há que se falar na redação do presumido. Ele foi encontrado logo depois, mas vem cá, foi encontrado logo depois, mas a polícia tinha que saber que tinha ocorrido a infração. E também não se enquadraria aí na situação dele ter sido perseguido. Então o juiz relaxou a prisão, não é isso? Relaxou a prisão, entendendo que a hipótese não se enquadra em nenhum, que o caso, né, o caso concreto, foi assim que ele determinou, aí que o caso concreto não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas lá no 302, por isso ele relaxou o flagrante. O cara com o celular da menina, o cara reconhecido, não é isso? E o juiz entendeu por relaxar o flagrante. Claro, ele seguiu o entendimento do professor Núcio, entendendo que era um encontro ocasional, né, do suspeito. Perceba bem que eu manifesto o meu respeito, porque se o delegado ele quer ser independente, né, para analisar a situação fática, se ele quer autonomia para presidir o auto de prisão em flagrante, ele tem que respeitar a autonomia, né, das outras figuras que tratam aí, que desenvolvem a instrução processual, não é isso? Então tem que respeitar o juiz. Se o juiz entendeu, é o entendimento dele, é o entendimento jurídico do juiz. Não tenho, eu, particularmente, na figura de delegado, ficar criticando decisão judicial. Eu faço a minha parte. Se o juiz entendeu o contrário, ele tem fundamento para entender, o professor Núcio entende assim, e aí? Ele tem independência dele, não é isso? Como eu tenho a minha também. Ele não pode mandar eu indiciar, né? Indiciamento, ato privativo do delegado de polícia. Perceba bem também, né? Veja que numa situação flagrancial, o juiz ficou sabendo que está rolando um flagrante na delegacia, ele não pode me ligar: doutor, é o seguinte, isso aí, inclusive, não, mas foi embriaguez?
Não, doutor, é dolo eventual aí, delito de trânsito, dolo eventual, prende o cara aí no homicídio, ele não pode. No homicídio doloso, ele não pode, porque eu tenho uma independência. Bacana? Cada um exercendo a sua função e a respeitabilidade. Respeitar o MP, se o MP entender que vai propor ação penal enquadrando a conduta em outra figura típica, o delegado tem que respeitar, não é isso? O ato de indiciamento não vincula o MP, a gente viu isso ontem, não é isso? Então, cada um no seu quadrado, né? Não há hierarquia entre delegado e Ministério Público, cada um na sua atribuição, né? Eu na minha, que eu gosto muito, né? Trabalho de representar, um trabalho de campo, isso eu gosto. O MP na função dele também, que deve gostar, né? Propor ação penal, enfim. O juiz aí na função de julgar, né? E aí a gente volta um pouco, veja que eu vou fazendo uma sistemática com a aula, né? O juiz ele não pode ficar aí uma questão de interferência na fase investigativa, não é isso? Esse que o juiz que tem, que você, quando você verifica um juiz praticando atos de investigação, né? Veja que você aí, a doutrina entende, né, que há a manifestação da síndrome de Dom Casmurro, né? Não precisa entrar no mérito, você já sabe o que é, né? Quando a gente analisa institutos ou pontos, temas, né, do direito penal que você já conhece, eu já começo a entender que você já sabe do que eu estou falando, né? Síndrome de Dom Casmurro, né? É isso aí, né? Quadro mental paranoico, né? Você tem aí no Zuckerberg. Pois bem, então. Legal, então, beleza, pessoal? A gente comentou um pouquinho aqui das hipóteses de flagrante, não é isso? Bacana? Então, flagrante presumido, né? Eu falei que o professor Lúcio tem um outro entendimento se ocorrer um encontro ocasional do suspeito, tá? Chamado aí, então, flagrante presumido, chamado de flagrante ficto, flagrante assimilado, ou flagrante ficto, flagrante assimilado ou flagrante presumido, né? Bacana, legal? Tranquilo, então. A gente avança, tá? E eu vou passar uma decisão do STF em relação ao flagrante presumido. Perceba bem que no que se refere ao flagrante presumido, se o cara praticou um homicídio aqui em Brasília, tá certo? E ele foi encontrado com os instrumentos do crime em Goiânia, veja que ele vai poder ser preso em flagrante, né? Claro, nessa concepção de logo depois. Legal? Logo depois, né? Então veja que logo depois é um prazo também, também demanda imediatismo, né? Vamos botar um local mais perto, né? Em Lusiânia, melhor dizendo. Porque o pessoal aqui de Brasília fala, mas daqui da Goiânia, Lusiânia. Então, Lusiânia que é aqui do lado. Veja que o STF entende que, mesmo que ele seja encontrado em outra comarca, eis que é possível sim a prisão em flagrante, e eu dou o julgado para você, anota aí. STF HC 102.646, Paraná. STF HC 102.646, Paraná. Se liga agora no que eu vou falar. Eu vou entrar na pedra de toque da aula, né? Dei aqui uma passagem rápida, né? A situação das espécies, né? Aqui das hipóteses de flagrante, não é isso? Lá do 302, a gente fez um comentário rápido, longe de querer dar uma aula de prisão em flagrante aqui, longe, no Periscópio não dá para fazer isso. Minha aula de prisão em flagrante, quase 3 horas, não é isso? Eu gosto de detalhar, gosto de falar as espécies de flagrante, né? Gosto de falar lá do flagrante urdo, do flagrante artificial, flagrante inexistente, não é isso? Flagrante javado, né? Tá ligado? Perceba bem então que agora eu entro na pedra de toque da aula. Questão de 2000 deixa eu pegar aqui. Deixa eu só achar aqui a questão. Achei a questão. Olha só, né? Quem tá aí no sapatinho. Questão do CESP, tá? Concurso de 2009, PMDF, Distrito Federal. Perceba bem, eu vou ler e você vai entender, vai dizer se está certo ou está errada a questão. Uma guarnição da Polícia Militar do Distrito Federal, em perseguição a um homicida que acabara de cometer o delito, ou seja, se acabou de cometer o delito, inciso 2. Concorda comigo? Acabou de cometer, né? Em tese seria o inciso 2. Acabou de cometer o delito, vamos ver o que aconteceu, beleza?
né? Acabou de cometer o delito, é o teu próprio. Mas vamos ver, né? Vamos ver se o cara foi... Vamos verificar se ele foi preso ali ou se ele correu. Não é isso? Ele foi perseguido, aí eu já... né? Não é isso? Vamos lá então. De novo. Uma guarnição da PMDF, em perseguição a um homicida que acabara de cometer o delito, constatou que este adentrara na própria residência. Ora, ele cometeu o delito, então ele fugiu. Nessa situação, porque se ele cometeu o delito e percebeu que entrara na residência, é porque ele não ficou no local. Entenderam ou não? Você começa a raciocinar. Nessa situação, os policiais não podem entrar na residência para efetuar a prisão do autor sem o devido mandado judicial ou sem que o acesso à casa lhes seja franqueado por quem de direito, sob pena de incorrer em crime de abuso de autoridade ante a inviolabilidade do domicílio, né? Eu pergunto para você, questão certa ou errada? Eu vou resumir o que aconteceu. Então, o cara, vamos supor que seja um homicídio, né? Ele falou que um delito, homicídio. Então, o cara realizou, né? Realizou lá o disparo de arma de fogo, não é isso? A vítima caiu lá, o cara correu e entrou para dentro da casa dele. Os policiais podem entrar na casa para realizar a prisão, sim ou não? Né? Tô jogando duro? Tô jogando duro? Tá jogando duro, né? Tô jogando duro? E aí? Perceba bem. Segura agora as mensagens. Segura agora as mensagens. Segura as mensagens. Perceba bem que essa questão caiu no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. Beleza? Perceba que o gabarito entendeu que a questão está certa. Ou seja, para o CESP não pode entrar na residência. Pelo menos o CESP, esse era o gabarito da questão. Professor, como assim? Segura as mensagens agora. Você tem que segurar, você tem que entender o que eu estou falando. Perceba bem que em relação ao flagrante impróprio, essa questão de poder entrar na residência, né, quando está perseguindo, em relação ao flagrante impróprio, eu tenho duas correntes. E eu vou dar o fundamento das duas, que eu jogo duro. Eu não falo porque o CESP entendeu assim, não. Eu falo porque o CESP entendeu e eu dou o fundamento que o CESP utilizou. Bem, primeira corrente é a corrente do prof, né? A corrente do prof é a corrente majoritária. A Constituição, né? Antes mesmo, né? Eu fiz um desenho aqui antes de começar a entrar na questão, na pedra de toque. Eu pergunto para você, a Constituição, ela diz lá, né? A casa é asilo inviolável, não é isso? Né? Fala isso. Aí cria lá, ela dá aquela exceção, né? Das exceções, e entre as exceções eu tenho a situação de flagrante delito. A Constituição, ela por acaso, ela fez distinção entre os flagrantes, entre as espécies de flagrante delito? Ela falou flagrante próprio, né? Ou não impróprio? E no 302 eu tenho 4 hipóteses, então aquelas quatro hipóteses proporcionam a entrada na residência. Concorda comigo ou não? Sim ou não? Bacana? Perceba bem que essa primeira corrente é a majoritária. Essa primeira corrente entende o seguinte, a Constituição